Mais um dia de Libertadores e Sul-Americana e também de Liga dos Campeões, Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa quarta-feira. Principal jogo da noite é Palmeiras e Botafogo, né? Times que, não vou dizer lideram o Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, deu um cacete no Flamengo agora no final de semana e o Palmeiras bateu no São Paulo e continua ali, próximo da liderança. O Botafogo venceu no Rio por 2-1 e essa é uma vantagem pequena. Pelo que a gente viu do Palmeiras contra o Flamengo no jogo da volta da Copa do Brasil, é uma vantagem pequena. Só que o Botafogo é um time traiçoeiro, é um time que sabe jogar, um time bem treinado. Então, é uma vantagem pequena, mas é uma vantagem. O Palmeiras vem grandão na vitória contra o São Paulo, mesmo nesse inteirinho, né? Depois da derrota para o Botafogo, tendo o jogo da volta. Mas o Botafogo vem maior ainda, né? Venceu o Flamengo no confronto direto ali pelo Brasileirão, porque o Flamengo tem um jogo a menos, mas agora o Botafogo já tem a vantagem de ter ganhado. Recuperou a liderança e ainda meteu 4 no rival. Então, Palmeiras vem grande, Botafogo vem maior ainda. Jogo, obviamente, com maior destaque na noite dessa quarta-feira. Também temos River Plate e Tajeres. Primeiro jogo o River venceu em casa por 1-0. Tajeres vai ter que buscar uma reviravolta no Monumental e é bem mais difícil, né? Com a quantidade de torcedores pulsando por lá. Temos o The Strongest que simplesmente tomou um cacete fora de casa de 4-0 para o Peñarol e agora em casa, na sua força, né, com o perdão da piada, tende a vencer, mas não sei se vai ser o suficiente, né? Vamos ver se o Peñarol vai conseguir a façanha de tomar 4 gols de diferença ou se vai aproveitar o desespero do The Strongest para aproveitar nos contra-ataques. Também tem o Fortaleza contra o Rosário Central na Sul-Americana, tem outros jogos da Sul-Americana também e tem a continuação da última fase da Liga dos Campeões, tem Galatasaray em campo, tem o Salzburg, tem o Midtjylland, tem o Malmö, enfim. Tem vários jogos interessantes. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 21 de agosto. Vamos começar com a Liga dos Campeões. Antes, se você puder deixar o like no vídeo, vai ser um prazer. E, obviamente, se você quiser se inscrever por aqui também, vai ser outro prazer ter você todos os dias. Estou conseguindo, desde o ano passado, manter um planejamento todo santo dia por aqui, tá? Nem sempre uma grade tão bonita, mas sempre dedicado em tentar fazer o melhor planejamento, mesmo nos dias que eu estava de férias, para te ajudar e, obviamente, agora que eu já voltei, para me ajudar também. Então, o nosso planejamento, não esquece de participar aqui embaixo. Theo, você falou cagada aqui, você falou uma informação correta ali, toma mais informação aqui, não só para mim, porque a maioria das pessoas leem também os comentários, então se você tem uma informação a acrescentar, uma correção, vai ajudar toda a nossa comunidade aqui que acompanha o BDM. Beleza? Fechado? Então vamos embora. Última rodada da Liga dos Campeões, chamado de playoff, antes da fase de grupos, porém jogos de ida, sempre mais estudados e tudo mais. O Galatasaray é favorito fora de casa contra o Young Boys. Por quê, Theo? Porque o Young Boys vem numa draga danada. Começou a competição. Mas fez 10-0 aqui na Copa da Suíça. Provavelmente era um time de divisão muito inferior. Se você pegar o início, olha só, saiu dos amistosos. Começou tomando de 2-1 do Sion, 3-1 do Servette, 4-0 do St. Gallen, empatou com o Zurique 2-2 e empatou com Vierdon, não sei se é assim que se fala, 2-2. Então não venceu ainda, tirando a Copa da Suíça contra um time de divisão inferior. É por isso que o Galatasaray é tão favorito. Acho justo, o momento do Young Boys não é bom. Mas, sejamos sinceros, nada como uma Liga dos Campeões para fazer uma equipe querer jogar bola, né? Porque na Suíça dá tempo ainda de recuperar. Na Champions, se você fizer um jogo de ida merda em casa, quando você for jogar a volta fora de casa, vai ser mais difícil, principalmente se tratando do ambiente da Turquia. Então, eu acredito que essa cotação do Galatasaray ela é baixa e para mim o favorito pode se complicar. Galatasaray tem um time bom elenco mesmo, bem treinado, mas acho que o momento do Young Boys pode se restringir mais à Suíça, tá? Posso estar falando besteira? Posso, mas é uma percepção de o time às vezes estar focado, não chegou aí à toa, não chegou nessa fase final à toa. E financeiramente isso dá um bicho para os jogadores. Nada melhor para criar motivação do que um capilézinho, né?
Quando o pagodinho cai na conta, então, meus amigos, pode ser que o Young Boys entre totalmente diferente, ok? Cuidado para não abraçar o Galatasaray confiando num time mal no Campeonato Suíço e de repente os caras querem jogar bola. Por que será? Dinamo Kiev e Salzburg, jogo parelho. E assim vai ser, não vou inventar moda, jogo para correção de preço. Tem muito tempo que eu não acompanho o Kiev, sendo bem realista. O Salzburg já um pouco mais. O Salzburg é um time, como é que eu vou dizer? É uma vitrine, né? É um time empresa, obviamente, tem um time forte, aí o jogador começa a se destacar, vende. Geralmente vende para o Red Bull Leipzig, né? Ou vai para outras equipes maiores, mas é uma equipe muito forte na Áustria. Porém, eu tenho acompanhado pouco o time do Kiev, não tenho muita informação, para mim é um jogo mais pro ao vivo. Midtjylland, favorito contra o Bratislava. Eu concordo um pouco com esse favoritismo, tá? A situação do Midtjylland é forte, o time é muito bom. Vem de 1, 2, 3, 4... Eu não lembro qual foi a última derrota do Midtjylland, faz muito tempo. Então é um time muito, muito bom. Tá? A discrepância do campeonato não é tão gigantesca dos campeonatos dos dois, mas em casa é sim favorito. É suficiente para eu colocar dinheiro? Não. É só para eu concordar mesmo com a cotação, não vir aqui falar que o favorito vai se complicar, mas no máximo aqui uma correção de preço contra o Slovan se o time do Bratislava estiver muito mal. Fora de casa, jogando na Champions, empatou com o Apoel, empatou com o Celje, NK Celje, não sei se é assim que se pronuncia, então fora de casa, e venceu o Struga Trim, que eu acho que é assim que se fala. Então, enfim, não é uma equipe que vem vencendo tanto fora nesse tipo de competição. O Midtjylland jogou contra o Santa Coloma, também não é um adversário tão forte, e venceu o Ferencváros. Ferencváros já é um adversário da Hungria, bem mais forte, tá? Então é uma cotação correta, na minha opinião. Malmo e Sparta Praga, também acho que o Malmo não poderia ser tão favorito, e não é. Por mais que seja uma boa equipe, o Sparta é um time muito chato. Se eu não me engano, é o líder da sua competição, tá? Posso estar falando besteira, mas acho que não, ó. Tem um empate aqui na Champions fora de casa contra o Steaua Bucareste, depois venceu em casa, né, que ele empatou. Depois venceu fora de casa por 3-2. E ele vem numa sequência muito boa de vitórias. Então, tá correto pra mim. É um jogo bem parelho mesmo e não duvido até que o Malmo seja surpreendido. Beleza? Na Conference League, jogo de ida, Guimarães e Zrinjski. Guimarães? Vitória de Guimarães? Zrinjski. É correta essa cotação do Vitória, tá? É início de campeonato ainda, no Campeonato Português. Então ainda não esquentou tanto os motores, mas já começou com vitória. Ele passou pelo Zurique na última fase. Então, para mim, é assim uma cotação próxima da justa. Agora, é sempre difícil num jogo eliminatório, numa última fase, antes da fase de grupos, você contar com uma cotação tão baixa. Por quê? Porque o adversário ele pode se comportar de uma maneira mais defensiva. Ele pode até facilitar a vida do Vitória aqui em relação à posse. Mas isso não quer dizer que ele não possa ser perigoso, tá? Então, é uma cotação que eu olho e entendo, mas que eu não vou te aconselhar a colocar dinheiro. Coloca até como um jogo complementar, tá bom? Vamos falar de Sul-Americana. A cotação do Fortaleza no jogo contra o Rosário é de 1,73. O Fortaleza era líder do Brasileirão, venceu o Bragantino fora de casa, mas com a goleada do Botafogo para cima do Flamengo, Botafogo retomou a liderança. Porém, o Fortaleza é o melhor mandante do Brasileiro. Saiu na frente em 100% dos jogos. Falhou em marcar em nenhum jogo, claro. Ficou metade dos jogos sem sofrer gol. Então, provavelmente nós teremos aqui, como o jogo de ida foi 1-1, provavelmente um Rosário mais resguardado, tentando surpreender no contra-ataque, tentando se classificar como se classificou contra o Inter, por isso que não é bobo. É verdade, a gente tem que lembrar isso. O Rosário eliminou a equipe do Internacional, empatando em Porto Alegre 1-1, mas o Fortaleza é muito bom em abrir placar, em ter iniciativa, tem um primeiro tempo muito forte. Não duvido que essa vitória do Fortaleza possa acontecer, tá? E não duvido mesmo. Então, essa cotação de 1,73 não é ruim, desde que você tenha dentro de campo um Fortaleza muito forte. Vale a pena ficar de olho ou nessa correção de preço aqui contra o Rosário, ou até, quem sabe, no back favorito ao Fortaleza. Com uma cotação mais alta, para você que é um Panther, pode ser interessante. Qual que é o potencial para esse jogo abrir? O Fortaleza, obviamente, fazer um gol cedo, né? Para que o Rosário tenha que sair para o jogo. E aí a gente pode tentar buscar mais um gol por aqui. Lanús e LDU. O Lanús venceu o jogo de ida por 2-1, surpreendentemente, tá? Porque jogar lá em Quito é muito difícil e o Lanús venceu. Então é o seguinte, o Lanús é favorito em casa, mas ele não precisa da vitória. E a LDU joga fora da sua mini altitude, né? Vamos dizer assim. Acho que é um jogo para correção. Não acho que é um jogo tanto para gols, pelo menos não no pré-live,
porque o Lanús não precisa vencer. E ele pode se comportar de maneira mais defensiva. Potencial para gols? Tem. Qual que é? O Lanús abriu o placar. Tornar a vida da LDU um caos. Fazer mais um gol. Deixar com que a desvantagem seja de 2 gols. Para que a LDU tenha que vir para cima ainda mais. Aí sim, talvez um cenário de mais 1 ou 2 gols por aqui pode ser interessante. Tá? Para finalizar a Sul-Americana, o Medellín pega o Palestino, primeiro jogo 2-2. Palestino em casa no Chile, não conseguiu a vantagem, vai ter que jogar fora. Provavelmente aqui vai pegar uma equipe com bastante apoio da torcida e não duvido que essa cotação seja justa. Mas vou colocar como um jogo complementar porque eu tenho pouquíssima informação sobre as duas equipes. Para não dizer que eu não tenho nada. Eu tenho estatísticas de PDF, mas acompanhar mesmo, não acompanho, tá? O Palestino um pouco mais porque teve no grupo, né? Na Libertadores. Falando em Libertadores, o The Strongest tomou um cacete do Peñarol na Libertadores jogo de ida por 4-0. Isso, obviamente, faz com que a gente tenha uma série de cenários de trabalho. Primeiro, para você que trabalha numa casa de aposta, trabalha no mercado de escanteios, provavelmente você já tá, com um olhão focado pro The Strongest ter mais escanteio no jogo. Por quê? Como o Peñarol não precisa da vitória, e pode perder até por 3 gols de diferença, provavelmente a gente vai ter uma blitz por aqui. Até o Peñarol fazendo um jogo até mais de salto alto, quem sabe, né? Sendo mais recuado. Essa é uma opção. A segunda opção seria uma vitória do The Strongest, mas aí você precisa de uma cotação um pouquinho mais alta. Dá para pensar num cenário de handicap asiático aqui, pro The Strongest vencer por 2 gols de diferença? Dá. Ah, Theo, mas é uma cotação baixa. Pois é, mas é que na altitude o sistema é outro. A força do The Strongest, e a piada é sempre feita, é em casa. Fora de casa, não é nada, esse tigre aí é um gato. Fora de casa, tá? Então, muito provavelmente, nós teremos um The Strongest vencendo esse jogo. O que pode complicar a vida do The Strongest, fazer com que ele não vença? Primeiro, um time desmotivado já na saída, né? Ah, tomamos de 4, não vai dar certo, parará. Isso pode desmotivar e fazer com que ele não vença o jogo. O segundo é a exposição ser tão gigante ao ataque que o Peñarol comece a contra-atacar de uma maneira perigosa e comece a colocar gol um atrás do outro. Porque se o Peñarol fizer o primeiro gol aqui, esquece, né? Aí a motivação, se é que tem alguma, já vai pro caceta. Tá? Então, provavelmente um handicap menos 1,25 é interessante para o The Strongest vencer esse jogo por 2 gols de diferença e às vezes não conseguir se classificar. Tá? Outro cenário, claro, mercado de gols. O 2,5 gols aqui me parece muito bom. E o ambas marcam também. Por que o ambas marcam é bom? Porque a necessidade é tão gigante, a exposição vai ser tão grande, que uma hora ou outra o Peñarol vai ter espaço para contra-atacar. E esse ambas marcam talvez seja a melhor aposta do jogo, com uma cotação acima de 2. Tá bom? Vou colocar aqui para pelo menos 2 gols, para uma vitória do favorito, que eu acredito que pode acontecer. E o 2,5 também me agrada muito. Tá? Olha só o The Strongest dentro de casa. Melhor mandante, primeiro colocado da tabela, não falhou em marcar em nenhum jogo, saiu na frente em 73% dos jogos, marcou uma média de 2,18 gols por jogo em casa. Tá? Precisa de poucas finalizações para marcar, assim como o Peñarol também precisa de poucas. O Peñarol também é muito goleador fora de casa e é por isso que eu acredito nessa possibilidade de ambas marcam. Vamos falar de River Plate e Tajeres antes de Botafogo e Palmeiras? Palmeiras e Botafogo, vamos, né? Acho que é melhor. O River Plate venceu o primeiro jogo na Argentina por 1-0. Isso faz com que a necessidade de vitória não seja do River Plate, seja do Tajeres. Só que o cenário, o campo, o ambiente é todo do River. E quando a gente coloca aqui como o desempenho do River Plate em casa, de uma equipe que não perdeu ainda na competição, foram 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates, a situação para o Tajeres fica complexa, porque ele tem que vencer, e o River ainda não perdeu. Então ele vai ter que impor ao River uma derrota, sendo que no Campeonato Argentino, que é o nível de enfrentamento dos dois, o River ainda não perdeu. Ah, mas o Tajeres também perde pouco fora, verdade, mas vai precisar vencer fora de casa. É uma equipe que saiu na frente em poucas vezes, o time do River Plate saiu na frente em 83% dos jogos, não falhou em marcar em nenhum jogo, ou seja, então o Tajeres tem que marcar e não pode sofrer, a não ser que marque mais do que o adversário. Então, para mim, é um jogo muito tenso aqui para o time do Tajeres. Não duvido de uma correção de preço. E aí, nesse cenário, pensando talvez no River Plate não entrando tão bem, porque a necessidade é do Tajeres. Mas é só uma parcela de possibilidade, porque muito provavelmente, com o apoio da torcida, o River pode tentar resolver esse jogo logo no início. Então, essa correção de preço aqui é só se o River Plate entrar mais desfocado, o que provavelmente não vai acontecer. Então, já fica de olho, tá? Então, para mim, um jogo muito mais voltado para o mercado de resultados. Não olharia aqui para o mercado de gols, pelo menos no início, porque é um jogo muito mais físico. Já é um jogo catimbado mesmo pelo fato de ser argentino, um jogo mais na parte de faltas, um jogo mais travado. Mas ele tem um potencial, que seria o River sair na frente cedo.
né? Porque você vê a possibilidade de ser eliminado na casa do adversário com 2 gols de diferença, caso o River faça o primeiro gol, provavelmente vai fazer com que os jogadores do Tajeres saiam para o jogo, se exponham um pouco mais. É a possibilidade da gente buscar mais 1 ou 2 gols aqui. Agora, o jogo 0-0 ou o Tajeres vencendo por 1-0 não me anima tanto para trabalhar o mercado de gols. Tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, na casa do River, vamos lá, 1-0 River Plate, 1-0 Tajeres, 1-0 Tajeres. As últimas 3 vezes lá na casa do River. Então eu só olharia para o mercado de gols aqui se no ao vivo o River estiver vencendo e o Tajeres estiver completamente perdido em campo. Então o ao vivo aqui vai te dar um cenário de trabalho ou não. Na Argentina, eu sempre tenho essa percepção. O jogo ele tem uma aparência over, mas ele na maioria das vezes te engana. Parece que tá sempre muito corrido, com muito espaço, que vai sair 10 gols no jogo. E às vezes não sai nenhum. Então, para entrar em gols aqui, o time que já está em vantagem na frente, para forçar o adversário a sair, e de preferência, espaços no campo bem nítidos, para que eu entre a favor de mais um gol. Palmeiras e Botafogo. A vantagem, como eu falei lá no início, do Botafogo, ela é pequena, mas é uma vantagem, porque o Palmeiras ele vem motivado, mas o Botafogo vem muito grande também. Líder do Brasileiro, o melhor visitante da competição, melhor time da competição. O Palmeiras já foi um dos melhores visitantes, hoje é o Botafogo, e vem de uma vitória no Clássico para cima do seu rival e concorrente à liderança por 4-1. Então, a cotação do Palmeiras ela é justa pelo que ele fez contra o Flamengo na Copa do Brasil. Talvez tivesse mais uns 20 minutos de jogo ali, o Palmeiras tinha levado esse jogo para prorrogação em penal, acho eu, ou para penal direto, acho que era penal direto. Contra o Botafogo esse ano, fez um confronto no Rio, onde o Botafogo venceu por 1-0, mas foi um jogaço, foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Visitou o Botafogo agora no jogo de ida, e o Botafogo jogou muito bem, mas manteve ali uma distância no placar de apenas 1 gol, diferente do jogo da Copa do Brasil, onde perdeu por 2-0 no Maracanã. Então, manteve-se vivo. E agora é uma situação onde o Palmeiras só precisa de 1 gol. Venceu por 1 gol de diferença o São Paulo, venceu o jogo contra o São Paulo, venceu por 1 gol de diferença o Flamengo, precisava de mais 1, não conseguiu, e agora enfrenta o Botafogo no jogo da volta. É um placar diferente da Copa do Brasil, que permite com que o Palmeiras tenha plenas possibilidades de passar. Mas eu vejo um Botafogo mais sólido que o Flamengo. Defensivamente falando, também. Tá? Então é um Palmeiras que vai ter um pouco mais de trabalho. Para mim, a cotação ela é justa, mas eu vejo a possibilidade sim do favorito se complicar por aqui. Porque nós estamos falando hoje do melhor time do Brasil, que é o Botafogo. Eu acho que eu não estou exagerando quando eu falo isso. Ah, é o melhor elenco? Não. Ah, não é o melhor elenco. Não é. Tem peças muito boas, mas é o time que mais entrega resultado, principalmente no Campeonato Brasileiro. Melhor visitante, melhor time, tá? Então, hoje acho que isso é indiscutível. O Palmeiras tem muito mais elenco, é verdade, né? Peças de reposição. O Palmeiras tem um treinador mais qualificado, com mais história, é claro, aqui no Ceará, principalmente na Libertadores, né? E o Botafogo pode sentir um pouco essa pressão da Liberta, mas hoje o Botafogo é um time que bate de frente com a equipe do Palmeiras. Não é à toa que das últimas 2 vezes que enfrentou, o Palmeiras venceu. Foi fora? Foi fora. E quando o Palmeiras enfrentou o Botafogo no Allianz, ou como mandante? Vamos lá, ó. Em 2022, 4-0 Palmeiras. Em 2023, na Série A, 1-0 Botafogo, né? Então as coisas já estão mudando. Não vou puxar o cenário muito para trás, porque senão vai perder um pouco do contexto, tá? No Brasileirão, Palmeiras, com apenas uma derrota recente, que foi contra o Vitória, saiu na frente na mesma quantidade de vezes do Botafogo fora de casa. O Botafogo vem de derrota fora no último jogo, contra a equipe do Juventude, tomou 3, marcou 2. Defensivamente é uma equipe do Botafogo com mais gols sofridos. O Palmeiras sempre foi, né, um time muito organizado na defesa, mas ofensivamente hoje o Botafogo ele é mais letal, precisa de menos oportunidade para marcar e ele é mais goleador, né? No primeiro tempo, nenhuma das duas equipes se destaca na parte ofensiva, mas defensivamente falando, o Palmeiras é melhor, sofre menos gols. No segundo tempo, é o melhor momento das duas equipes. São duas equipes boas na bola aérea. Diferente do jogo contra o Flamengo, onde o Palmeiras teve uma quantidade de bola aérea absurda e aproveitou esse fundamento também para marcar gol, teve até gol impedido de bola parada. Contra o Botafogo já é um cenário um pouco diferente, porque o Botafogo também sabe usar isso. O primeiro gol do Botafogo, se não me falha a memória, o primeiro gol do Botafogo contra o Palmeiras na Libertadores, no jogo de ida, foi de cabeça. Então, é uma situação que o Palmeiras também vai ter que lidar. Não é só alçar a bola na área, ele vai ter que defender também, né? 83% dos jogos do Palmeiras em casa no Brasileirão
foram over 1,5. 83% dos jogos do Botafogo fora, over 1,5. Dá para pensar no cenário de 2 gols aqui? Primeiro, não estamos falando do brasileiro. A classificação na Libertadores é muito importante. Vale muito dinheiro, vale muito, né, a questão de clube-empresa, principalmente do Botafogo. Então é um jogo, para mim, mais truncado. É só você ver o jogo entre Flamengo e Palmeiras na Copa do Brasil, o jogo da volta, né? Palmeiras e Flamengo. Era um jogo que tinha 2 gols de diferença e o jogo ficou 1-0. Tinha um potencial muito maior, na minha opinião, para gols, porque eram 2 gols de vantagem do Flamengo. Nesse caso aqui, é 1 gol de vantagem do Botafogo. Então, até que se prove o contrário, eu não vou olhar para o mercado de gols, porque o Botafogo pode fazer um jogo mais coerente na defesa e explorar pontualmente os contra-ataques. Não acho que o Palmeiras possa levar esse jogo para loucura, que é aquele jogo de ataque e defesa, um jogo lá e cá. O Flamengo passou por isso agora no Newton Santos e tomou 4, poderia ter tomado 6, pela quantidade de gols perdidos do Botafogo. Fora o pênalti. Porque na trocação, com esse ataque do Botafogo aí veloz, esquece. Não acho que o Palmeiras vai aguentar. O Palmeiras ele é bom de maneira organizada, sabendo se organizar na defesa. Agora, o que pode fazer essa defesa do Palmeiras sair para o jogo? O que pode fazer esse jogo virar aquele jogo de trocação que tanto pode favorecer o Botafogo? O Botafogo sair na frente. Então, o cenário de um Botafogo na frente, à medida que o tempo vai passando, a tendência do jogo ficar muito parecido com o Botafogo-Flamengo agora, que foi 4-1, é muito grande. Porque o Palmeiras vai ter que vir para cima com o apoio da torcida e o Botafogo vai ter a possibilidade de contra-atacar. Então, Botafogo na frente é um cenário que eu penso para trabalhar mais 1 ou 2 gols. Palmeiras na frente ou jogo 0-0, fica um clima muito tenso, né? O jogo 0-0, o Botafogo pode escolher não se expor tanto, pode ficar muito mais organizado na defesa, aproveitar algumas bolas paradas no máximo e tentar tirar as bolas paradas do Palmeiras, que é o forte. Tanto é que o gol da vitória contra o São Paulo foi de cabeça. E o Palmeiras na frente empata a eliminatória. Então, pode ser que o Palmeiras se sinta já mais aliviado, tire um piano das costas por ter tirado ali a desvantagem, e o Botafogo pense, opa, também não posso me expor tanto. E aí esse jogo pode ir caminhando para os 90 minutos com uma vitória do Palmeiras por 1-0. Então, o que vai me fazer pensar em gols aqui é o Botafogo na frente. Perfeito? Principalmente se for naquele finalzinho de jogo com o Palmeiras indo para cima igual um louco. Aí pode ser interessante. Pela capacidade do Botafogo esse ano, para mim o Palmeiras pode se complicar. Isso não quer dizer que o Palmeiras não vai vencer, tá? É só que a cotação do Palmeiras pode vir a corrigir. O que vai travar essa cotação do Palmeiras? O que pode fazer até com que eu entre a favor do Palmeiras? O Botafogo se comportar da mesma maneira que o Flamengo se comportou na Copa do Brasil. Completamente engolido. Deixa eu ver se eu pego aqui o gráfico, que é um jogo, obviamente, que tem uma sinergia, né? Porque também era uma eliminatória. Esse jogo aqui, ó. Esse aqui, Palmeiras e Flamengo. Isso daqui, se o Botafogo se comportar, obviamente não vai ser só culpa do Botafogo, é mérito do Palmeiras. Se o Palmeiras conseguir fazer isso com o Botafogo, estar a favor do Palmeiras no trade, estar a favor do Palmeiras no punch, estar contra o Botafogo, não vai ser nada de outro mundo, tá bom? Nos jogos complementares, na Série B, o América enfrenta a Chapecoense. O América é um dos melhores mandantes e um dos únicos invictos, junto com o Mirassol e Vila Nova, dentro de casa, enfrenta a Chapecoense, que tem 3 vitórias fora de casa. Não é uma equipe que sofre tantos gols, menos do que um gol por jogo, mas acredito que o favoritismo do América é justificável, tá? O Guarani pega o Santos, o time do Guarani tá numa draga danada, né? Pior time da competição. O Santos, fora de casa, é um dos melhores mandantes, então não duvido que o Santos pode buscar pelo menos um empate por aqui, mas pode até vencer. O Mirassol, que também é um dos melhores mandantes, enfrenta o Botafogo, eles se enfrentam no Campeonato Paulista, né? Então já estão acostumados. Os últimos jogos entre eles, inclusive, dentro de casa o Mirassol venceu os últimos 2, tá? Os últimos 3, desculpa. Então, também é um jogo que eu entendo essa cotação. O CRB perdeu a invencibilidade dentro de casa, mas continua sendo um mandante muito forte, com apenas uma derrota. E o Ceará fora de casa tem apenas 2 vitórias. Então, não tem cotação, pelo menos por enquanto, tô gravando antes, mas não duvido que o CRB seja um pouquinho mais favorito aqui. Goiás e Brusque. O Brusque, nesse momento, vice-lanterna, deve brigar para não cair. O Goiás em casa, 6 vitórias em 9 jogos com apenas uma derrota. O Brusque fora de casa, nenhuma mísera vitória. Um saldo de gols negativo e bem negativo e um ataque fraco, tá? Então, também acredito que essa cotação do Goiás, ela é justa. O que mais que nós temos? Copa da Coreia, aí eu acho muito distante para mim. Copa da Argentina, dá para pensar, dependendo do horário, mas vai estar no meio da Libertadores da Sul-Americana. Dinamarca, Copa do Egito, tem o Zamalek como opção. O Zamalek no campeonato egípcio não é tão bom,
mas não tá sendo tão bom, mas na Copa pode ser interessante. Copa do Japão, Copa do Imperador, tem Yokohama Marinos, 7 horas da manhã. Pô, Theo, você não falou da Copa da Coreia, vai falar da do Japão? Enfim, acho que você tem a escolha, né? Poder marcar as duas competições se você quiser. O horário é similar. Tem o Vissel Kobe, tem o Kashima Antlers. O horário é praticamente o mesmo. Você pode escolher, tá? Elitserien, Rosenborg e Lillestrøm. Também um jogo na parte da tarde para complemento. No Peru, os dois times, dois dos 3 times que eu acompanho, né? Que é o Melgar e o Sporting Cristal, vão se enfrentar. E eu acho que é isso. Na primeira divisão da Venezuela tem o Táchira e o Caracas, mas eu acho que a gente está bem servido aqui de jogos. Vou ficando por aqui, o espaço está aberto aí para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.